és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Olá, meu amigo, tudo bem com você? Espero que sim. É muito bom estarmos aqui juntos e a partir das próximas quartas-feiras, começando de hoje, nós estaremos estudando um importante tema das Escrituras Sagradas, que tem por título Os Evangelhos e a Missão. Os Evangelhos tratam-se então dos primeiros 4 livros da Bíblia quando nós falamos da segunda parte chamada Novo Testamento. Então nós estaremos tirando aqui algumas lições importantes para a nossa vida, tanto para essa vida quanto para a vida eterna, que é a mais importante ainda. Então eu convido você nesse momento para que fechemos os nossos olhos e possamos conversar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de pararmos um pouco aqui no meio da nossa semana para meditarmos nos ensinos da Tua Palavra. Que ao abrirmos ela, a Bíblia Sagrada, o Senhor abra também a nossa mente e o nosso coração e dela possamos tirar lições importantes para a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós estamos então tratando desse importante tema das Escrituras Sagradas, que são os Evangelhos e a missão. A missão, queridos, é a incumbência que Jesus Cristo nos deixou pouco antes de partir dessa terra na sua ascensão. Esses 4 evangelhos, começando por Mateus, percorrendo Marcos, Lucas e João, nos trazem lições importantes para a nossa vida de como nós podemos, de fato, cumprir a missão. E hoje nós começaremos com o Evangelho de Mateus e o subtítulo é A Importância da Palavra. Eu convido você para que abra sua Bíblia, eu estou com a minha aqui, espero que você esteja com a sua aí, no Evangelho então de Mateus, no capítulo 1, os versos 1 e diante. Então, Mateus 1, versos 1 em diante. A minha Bíblia diz o seguinte: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. E aqui o texto continua e eu já pulo lá para o verso 16, o término dessa genealogia. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E o evangelista, então, no verso 17, diz o seguinte: De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Interessante que nós vemos aqui Mateus já iniciando esse evangelho, mostrando a linhagem e a descendência de Jesus. E aqui nós já damos, ou já temos uma pista de qual é, de fato, a grande ênfase desse evangelho. Nós aprendemos aqui historicamente que esse evangelho foi escrito pelo ano 60 depois de Cristo ou 60 da nossa era. Além disso, nós vemos que o público que Mateus quer alcançar aqui são judeus. E nós temos que pensar que naquela época, no primeiro século, quando o evangelho foi escrito, havia alguns públicos que receberiam esses evangelhos. E um desses públicos, talvez o primeiro público, eram os judeus. Quem eram os judeus? Os judeus eram uma das tribos de Israel. E, na verdade, nos tempos de Jesus, eram basicamente, junto ali com a tribo de Benjamim e alguns restantes de judeus, alguns restantes de israelitas, aquilo que de fato tinha sobrado, podemos dizer assim, do povo de Israel das 12 tribos. Então, eles conheciam o Antigo Testamento e eles tinham uma grande expectativa na promessa e na esperança do Messias, o prometido. Ao mesmo tempo, eles também tinham ali eles tinham uma visão sobre como esse Messias viria. Então, eles olhavam com muita expectativa, com muita ansiedade para as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre o Messias. É verdade que eles selecionavam aquilo que eles queriam. Tanto é que quando Jesus apareceu, alguns judeus acabaram não aceitando, porque esse Messias não correspondia com as suas expectativas. Quando você olha a história de Mateus, ele era um publicano que aceitou o evangelho de Jesus.
E o ponto culminante, né, que mostra quando Mateus se torna esse discípulo de Jesus, está no capítulo 9 e o verso 9, quando Jesus então se aproxima de onde Mateus trabalhava, cobrando os impostos como publicano, e o chama para que o siga a partir de então. E a Bíblia então, nas palavras de Mateus, diz que ele deixou tudo e seguiu a Jesus e se transformou num discípulo. Mas a ênfase que eu gostaria de destacar aqui em o Evangelho de Mateus é que Mateus ele coloca de maneira muito forte a importância da palavra ou dos ensinamentos de Jesus para o cumprimento da missão. Jesus ele comissiona a igreja para que possa pregar o Evangelho. E o propósito da igreja não é simplesmente ter paredes, prédios bonitos ou um ajuntamento de pessoas. É que essas pessoas se ajuntem para a comunhão, para estarem juntas, mas para se unirem no cumprimento da missão, que é pregar o Evangelho a todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então você vê Mateus enfatizando os ensinamentos de Jesus. Ele é chamado de o professor, ou de o grande mestre, como você vê em Mateus 7, 28, 11, verso 1, 13, 53 a 54, 22, 16 e 26 e o verso 1. No capítulo 5, 1 e 2, você vê ali o seguinte: vendo as multidões, então, Jesus passou a ensiná-las. Jesus era o professor. No capítulo 13, versos 1 a 35, um barco se transforma em púlpito para que Jesus, então, possa ensinar. No capítulo 18, versos 1 a 35, o evangelista diz que Jesus, então, profere o seu quarto discurso. E esse discurso, ou esses discursos, são sempre discursos de ensinamento. Que ensinamentos são esses? São ensinamentos sobre a palavra de Deus. Ali no Evangelho, de maneira geral, você tem 5 discursos, ou 5 grandes discursos, ou 5 sermões de Jesus. Você começa com os capítulos 5 a 7, quando você tem ali o Sermão da Montanha. Depois você vai para ali no Sermão da Montanha você tem as bem-aventuranças. Jesus ele faz uma explicação da lei. Lembre-se do que foi dito, porém eu vos digo. Então Jesus ele faz um aprofundamento e uma ampliação do entendimento da lei de Deus. E ele deixa claro que ele não veio abolir, mas ele veio cumprir. No capítulo 10, você vê agora Jesus, no seu segundo discurso, enviando os discípulos. Olha, vocês aprenderam e agora não é para isso ficar com vocês. Vocês têm que sair, irem para a missão para levar isso que vocês estão aprendendo para as outras pessoas. Então você tem o capítulo 10, Jesus enviando os seus discípulos e esses missionários. No capítulo 13, Jesus agora traz a parábola do semeador. E ele diz o seguinte: olha, quando eu enviar vocês, 4 coisas vão acontecer. E que 4 coisas são essas? E ele começa contando, então, a história de um semeador que sai a semear. Então, ele está com a semente. A primeira semente, então, cai na beira do caminho. E Jesus explica o seguinte: olha, a semente é a palavra de Deus. Vocês vão começar, então, a falar e algumas pessoas simplesmente, a semente vai ficar na beira do caminho. Por quê? Porque as pessoas simplesmente não vão receber a palavra. Então vocês vão pregar, vai entrar por um ouvido e sair por um outro ouvido. Isso vai acontecer e muitas vezes quando nós pregamos é isso que acontece. Infelizmente, muitas pessoas às vezes não recebem a palavra, não ouvem ou fazem de conta que ouvem, mas de fato não estão escutando. Depois Jesus usou a ilustração da semente que caiu o quê? Num solo que era rochoso. Logo produziu, né, alguma coisa. Mas como era um solo rochoso, não tinha raiz, a palavra não durou. Então algumas pessoas receberão a palavra, até com alguma empolgação, com alguma alegria, mas não com profundidade. Não de todo o coração. Então, quando passar um tempo, aquilo que veio vai embora. Jesus também usou a ilustração
da semente caiu entre os espinhos. Então ele diz o seguinte: algumas pessoas vão receber a palavra, mas as provações, as tentações, as dificuldades, como espinhos, vão apertar e vão sufocar as pessoas, e elas vão abandonar a fé que receberam. Mas Jesus, ele diz no final: mas não desistam. Por quê? Porque muitas vezes essa semente ela vai cair em boa terra e vai produzir e vai dar muitos frutos. Ou seja, nunca o evangelho ele é infrutífero. Por mais que haja pessoas que não recebam, e Jesus usou 3 coisas que poderiam acontecer, ele diz que muitas pessoas receberão a palavra e essas pessoas vão multiplicar esses frutos através de mais evangelismos e mais pessoas conhecendo a Jesus. Depois você tem ali no capítulo 18, Jesus dizendo o que aconteceria com as pessoas quando agora eles viessem para a igreja. Então as pessoas se convertem e vêm. Então Jesus no capítulo 18, no seu 4º discurso, ele diz como nós devemos tratar as pessoas, como nós devemos lidar com as pessoas. E mesmo dentro da igreja ele diz que haveria dificuldades e problemas. Então é ali que Jesus ensina: olha, quando você tiver um problema com o seu irmão, não vá fofocar, não vá levar esse problema para uma outra pessoa. Chame essa pessoa e resolva você e ela esse problema. E o que acontece muitas vezes quando nós temos uma diferença com as outras pessoas? Muitas vezes Satanás ele toma conta da situação e nós levamos esse problema por uma outra pessoa. E Jesus diz assim: quando você tem um problema entre A e B, procure resolver. Se você não conseguir, chame uma pessoa que seja amiga e conciliadora, traga essa pessoa para te ajudar a resolver esse problema. Então, Jesus sempre diz: tente sempre resolver da maneira mais simples e cristã possível. Aí sim, Jesus disse: se vocês não conseguirem, chame mais uma testemunha ou 2. Se vocês não conseguirem daí, leve à igreja, leve para a comissão. Mas sempre fica mais complicado a partir daí. Então Jesus, nesse 4º discurso, ele ensina: olha, tentem resolver os seus problemas de uma maneira cristã e mais discreta possível. Esse é o 4º grande discurso de Jesus. E o 5º e último está lá nos capítulos 23 a 25 do Evangelho de Mateus, quando Jesus ele faz uma repreensão aos líderes religiosos da época, que deveriam dar o exemplo e não estavam dando, mas também ele começa a falar dos sinais e dos preparativos, sobre 2 importantes coisas que aconteceriam. Uma seria a destruição de Jerusalém, que ocorreria cerca de 20, 30 anos depois da época de Jesus, e aconteceu de fato no ano 70. Mas Jesus também usa essa mensagem para ensinar sobre os sinais do fim dos tempos. E ele aproveita para falar dos sinais da volta de Jesus e da preparação que o seu povo deveria ter sobre a volta de Jesus. E ali ele conta a parábola das virgens, ele conta a parábola dos talentos, e ele também conta a parábola do grande julgamento, quando Jesus separa, os salvos dos perdidos, como alguém que separa então as ovelhas dos bodes. E ali Jesus fala como será feito o julgamento nos últimos dias da história desse planeta, porque as pessoas são salvas pela graça, por meio da fé. Isso é uma obra de Deus, não uma obra dos homens. Mas aqui a Bíblia nos mostra que nós seremos julgados pelas nossas obras. Mas o que nós podemos, finalizando agora, destacar de tudo isso que nós temos aprendido? Eu coloquei aqui algumas coisas e espero que isso possa ser bem prático para nós. Esses 5 ensinamentos de Jesus, eles são também uma referência, talvez, por Mateus ser um judeu, e ele enfatiza nos seus evangelhos textos do Antigo Testamento. Várias vezes você vê ali a citação: para que se cumprisse o que foi dito por tal profeta. E ele mostra então o cumprimento na pessoa de Cristo. Ele enfatiza que Cristo era o Messias prometido, o descendente de Abraão, o descendente de Davi e o Jesus, Cristo, Deus em forma de homem, era o Messias.
Então esses 5 discursos, eles seriam uma referência talvez ao Pentateuco, aos ensinos de Moisés, mas de forma bem prática, eu gostaria de destacar aqui 3 coisas para a nossa vida e para o cumprimento da nossa missão, da missão que o Senhor nos deu. Primeira questão é a seguinte: a pregação sem a palavra, ela não é missão, ela é apenas uma agitação. Não adianta a gente sair por aí pregando se a gente não tem uma mensagem para pregar, e essa mensagem está na palavra de Deus. Então lembre-se, pregação sem a palavra, sem a doutrina correta, queridos, nós precisamos pregar a doutrina de Jesus. E essa doutrina está nas Escrituras Sagradas, está na Bíblia. E isso não pode ser alterado, e isso não pode ser coisa da cabeça de uma pessoa, de uma igreja ou de um pregador. O segundo fato é o seguinte, o segundo ponto. A Bíblia, são os ensinos sobre a pessoa de Cristo e são os ensinos também da pessoa de Cristo. O Antigo Testamento apresenta em todos os seus livros que Jesus viria. E o Novo Testamento apresenta em todos os seus livros que Jesus veio e que Jesus vai voltar. E o que é importante para a preparação e para compreendermos melhor como Jesus é importante e que papel ele deve ter em nossa vida. Então lembre-se, a Bíblia são os ensinos de e sobre Jesus. E terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar aqui, nós devemos dar ênfase na palavra de Deus em nossa vida. Você não pode, queridos, começar um dia sem a sua oração, mas sim estudar a palavra. Então é muito importante que você coloque a palavra de Deus como a sua doutrina, como o seu livro de cabeceira, como o livro que te leva a meditar, como o livro que te leva a decidir as coisas mais importantes da vida. Jesus, então, repreendendo algumas pessoas em sua época, ele diz assim: vocês estudam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e vocês estão certos, mas é ela que testifica de mim. Então vocês precisam estudar a Bíblia e olhar de uma maneira correta, porque se vocês olharem de uma maneira correta, vocês vão ver a minha pessoa nas Escrituras. Então eu repito aqui as 3 coisas que eu disse. Primeiro, pregação sem a palavra não é missão, é agitação. Segundo ponto, os ensinos da Bíblia são sobre a vida de Jesus e sobre as palavras de Jesus. Então é isso que nós devemos aprender e também ensinar para as pessoas. E terceiro, nós só podemos ensinar daquilo que nós estamos aprendendo. Então a Bíblia deve ser estudada todos os dias. E eu aproveito para perguntar para você: você tem estudado a Bíblia todos os dias? Tem tirado tempo para meditar na palavra de Deus? Porque como nós podemos pregar para as pessoas algo ou levar algo para as pessoas que nós não temos? Isso é impossível. E eu gostaria então de terminar essa reflexão convidando você agora para lermos então o que Jesus fala da missão em Mateus, que está lá no capítulo 28, Mateus 28. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 28. Eu vou abrir a minha aqui, nos versos 18 até o 20. Olha que legal como nós vamos fechar aqui essa mensagem de hoje. Jesus, então, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora vem a ordem de Jesus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como nós fazemos isso? Olha o verso 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aonde estão essas coisas? Na palavra. E ele faz então aquela promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A nossa missão é ir e ensinar. Ensinar o quê? Aquilo que Jesus nos ensinou. E aquilo que Jesus nos ensinou está aqui. Então que Deus abençoe você. Que a Bíblia seja o seu guia, a sua fonte de inspiração, e que o Evangelho de Mateus nos ensine que não adianta sairmos por aí ensinando qualquer coisa,
Precisamos sair sim, mas para ensinar a palavra. Para que possamos fazer isso, essa palavra precisa estar também em nosso coração. Então que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o papel da palavra em sua vida. E que os ensinos de Jesus sejam os ensinos da sua vida a cada dia. Essa é a vontade de Deus. E esse é o meu desejo sincero e a minha oração para todos nós. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado por aquilo que aprendemos agora ao estudarmos o Evangelho de Mateus. Que possamos entender que é muito importante para o cumprimento da missão estudarmos a palavra e pregarmos a palavra. Não adianta sairmos por aí se não tivermos o que pregar. E o que devemos pregar é aquilo que o Senhor nos ensinou. E aquilo que o Senhor nos ensinou é aquilo que está na tua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, que essa verdade seja compreendida e vivida todos os dias na vida de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. No próximo título, então, no próximo encontro, nós trataremos sobre Marcos e a importância de fazer e com urgência a obra do Senhor. Fica com Deus, um abraço e até lá, se Deus quiser. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou